Nem sempre as coisas saem como a gente quer. Vez ou outra a vida prega aquela peça na gente e temos que lidar com as adversidades. Mas como reagir a isso? Quem conversa sobre o assunto com a gente é o psicanalista Jonatas Liache. Tudo bem? Tudo bem, Elaine? Bom, tem muita gente que fica mal-humorada, né? Quando, sei lá, queria comprar um carro, não deu certo o financiamento, já fica mal e daí no dia seguinte aprova tudo. E aí é como se tivesse gastado um mau humor sem precisar. Sente mal depois, né? Fica mal. Nossa, não precisava ter ficado daquele jeito. Por que a gente tem essa tendência, Jonatas? Eu diria o seguinte, essas situações extremas que nós enfrentamos praticamente a vida inteira, a gente está enfrentando uma ou outra situação, né? Sempre tem. E como você bem disse, às vezes, ou na maioria das vezes, a gente acaba se desgastando um pouquinho a mais do que devíamos, ou à toa às vezes. Estamos nervosos, ansiosos, tensos, né? E na verdade, uma situação extrema provoca isso em nós. Essa tensão. Como é que eu resolvo isso? E muitas vezes, dadas todas as circunstâncias que nós estamos vivendo no século XXI, a pessoa já está predisposta a ficar muito mais tensa, com raiva, às vezes com ódio. Aliás, ódio é uma palavra tão comum hoje nos nossos dias, né? Exatamente. E a gente precisa entender essa questão de ódio, de raiva, de tensão, porque o que é o ódio, senão uma aversão a alguma coisa, que motivada por um medo, por um rancor. Então, essa angústia extremada provoca na gente essa tensão forte, né? Mas eu diria que é algo, não é algo divergente. Não é a nossa divergência que causa ódio em mim, mas é a nossa tangência, é o que me tange, não o que diverge de mim. Algo que já está dentro de você. Sim. Então, na verdade, eu não sinto aquela tensão, aquela raiva, aquele impulso forte por alguma coisa externa, mas eminentemente por aquilo que já está em mim. E que eu olho e tenho medo de que se manifeste em mim. Entende? Então, eu acabo me colocando nessa disposição divergente, mas na verdade ela é tangente, ela que me toca, ela que me toca. E às vezes tem aquela coisa também da pessoa, quando dá errado alguma coisa, ela já começa a pensar em tudo que vai acontecer de ruim por conta daquilo dar errado, né? E normalmente eu falo, a gente cria 700 expectativas e nenhuma daquelas é a real, né? Acontece outra, a 701, que é a diferente. Aquela que você não pensou. Exatamente. Mas acho que essa sensação maior é a sensação da injustiça. Mas eu não merecia isso, eu mereço vencer essa disputa, vamos dizer assim, essa luta em que eu me envolvi. Então, eu diria até que essa sensação de injustiça é a grande motivadora das nossas tensões e decisões erradas. Por exemplo, se a gente pegar o conto bíblico, né, de Adão e Eva, e a gente vê lá, eles são colocados num jardim, num lugar perfeito, está tudo certinho, não tem nenhum problema, nenhum erro, não precisa nada, tudo certo. Só uma árvore que eles não podiam tocar. E foram avisados por isso. Mas eles olham para aquela árvore, Elaine, e têm a sensação de que isso é injusto. Por que só Deus tem acesso ao bem e ao mal e nós não? Então eles cometem esse erro e depois perpetuam isso na sua geração e na humanidade toda, porque essa sensação de injustiça que nos faz agir agressivamente e não saber enfrentar as situações extremas. Aí, por exemplo, os dois filhos deles, Caim e Abel. Por que Caim se insurge contra o seu irmão? Porque ele se sente injustiçado por não ter sido acolhido por Deus e aí não sabe lidar com essa situação, uma situação extrema. E por senso de injustiça ele avança contra o seu irmão. A injustiça acho que é o centro dessa questão nossa hoje. Tem algumas linhas que falam que o homem é essencialmente mau. Eu acho um pouco pesado, né? Eu prefiro acreditar que é essencialmente bom e às vezes tem um pezinho na maldade. A gente sabe também que muitas vezes as pessoas reagem de determinada forma porque já tiveram alguma coisa ou alguma situação parecida e aí acabam de alguma forma se lembrando daquilo. Então, é como se a dor não fosse só de agora. É a minha dor de agora, do problema que eu estou vivendo agora, mas aí eu lembro do outro, e vira uma montanha de problemas. Com certeza. E eu acho que você tocou num ponto especial, nessa sensação de injustiça e de comparação. Então, assim, por que eu me sinto injustiçado? Porque eu me comparo com outra pessoa.
Então, me comparando com aquela pessoa está bem e eu estou mal, e me sinto mal por causa da outra pessoa. Mas a questão da comparação é a seguinte: toda vez que eu me comparo com alguém, eu invariavelmente me sinto menor do que essa outra pessoa. Esse é o problema. Eu posso até me sentir pequeno, e não tem nenhum erro nisso, mas o problema é me sentir menor. Porque quando eu olho para alguém e me sinto menor, isso me traz aumenta aquele senso de injustiça e eu vou avançar contra ela. E aí se torna uma situação agressiva, aquela situação extrema que a gente estava falando no início, se transforma numa luta, numa briga, numa guerra. Né? A gente vê essa polarização que teve nas questões políticas no nosso país, a gente vê exatamente isso. Ele está errado, então eu tenho que fazer o certo porque isso é justo. Agora, se ele vence a eleição, eu me sinto injustiçado e aí eu avanço sobre ele. Olha que loucura, né? Então, essa questão de comparações, de sentir menor, de sentir maior, eu tenho que ser grande naquilo que eu faço. Você que está nos ouvindo hoje, preste atenção, você tem que ser grande no que você faz. Você não precisa ser o maior, mas basta ser grande naquilo que você faz. E assim, quando a gente fala, por exemplo, de explodir, tem gente que explode e daqui 10 minutos está tudo bem. Né? Tem pessoas que agem assim. Agora, tem pessoas que explodem e vão levando aquilo por dias. É como se a vida tivesse acabado por causa de um único acontecimento na vida. E aí acaba sendo incapaz de olhar para coisas boas que acontecem, para coisas boas que já aconteceram, para aquilo que tem, às vezes, na vida, que é significativo, sempre é significativo, né? Sim. Não, por exemplo, aquela coisa de... Esquece até de agradecer pelas coisas boas que tem, porque foca só naquele problema e vai arrastando aquele caminhão de pedra por um tempo, né? Pois é, a gente já tem falado um pouquinho aqui nos últimos encontros que as pessoas estão acumulando muito mais, estão muito mais focadas nas questões que não dão certo na sua vida, nas situações que são aterrorizantes, que lhes causam mal, e isso se torna acumulativo, como você bem falou, e a gente esquece e não consegue dar valor às outras coisas. Uma pessoa chega em casa estressada do trabalho, ela não consegue valorizar, por exemplo, o sorriso de um filho que acabou de chegar, olhou para ele ou para ela, mãe ou pai, e diz assim: que bom que você chegou. Não valoriza isso. Mas essa sensação para o filho é tão importante e essa desvalorização acaba gerando mais acúmulos de coisas negativas. E a pessoa não consegue realmente, dali para frente, valorizar o que é bom na vida. Não existe uma receita, claro, para receber o que vem de problema para a gente. Mas teria alguma dica para você dizer assim, quando aconteceu uma coisa muito complicada, qual seria um primeiro ponto a se pensar? Eu voltaria um passo atrás e lembraria essa questão da comparação, porque acho que, na essência mesmo, nós temos essa dificuldade de enfrentamentos e de vencer situações extremas na nossa vida, porque nós acabamos por nos achar menores e nos comparamos com outros maiores que tenham vencido a mesma situação que a gente. O psicólogo americano Jordan Peterson escreveu um livro chamado 12 Regras para a Vida. Bem simples, meio pragmático, mas muito simples. E na quarta regra ele diz o seguinte: não se compare, aliás, compare-se com você mesmo ontem e não com o outro hoje. Então, se nós tivermos como referencial a nossa vida mesmo e aquilo que você falou no início, lembrarmos de que ontem a gente sofreu com aquilo e hoje não precisamos sofrer porque aquilo me atingiu, então eu tenho um novo patamar, um parâmetro baseado em mim mesmo. Agora, se o meu referencial é outro, eu jamais reconhecerei os meus próprios problemas e jamais terei condições de ter uma situação de paz, de tranquilidade, um coração pacificado, sabe? Para enfrentar situações difíceis na vida. Situações extremas nós vamos enfrentar toda a nossa vida. Mas acho que se nós nos compararmos conosco mesmo, no dia de ontem, hoje eu estou melhor. Então eu vou para frente. Ao invés de me comparar com outro, o que está fora, porque eu nem sei os sentimentos, não sei a história, não sei as circunstâncias. Né? E acho que, para finalizar, eu queria dizer que as circunstâncias extremas são aquelas que são crônicas, perenes, não são aquelas que vêm e surgem.
de repente, porque você pode ser impactado por uma situação difícil e vencê-la. Agora, uma situação crônica que permanece, essas são extremas, essas valem a pena você reunir forças para lutar, né? Então, pense sobre o como você pode se comparar consigo mesmo, ao invés do outro, e ter uma vida mais dimensionada por referenciais pessoais. Legal, muito obrigada pela participação. Valeu, eu que agradeço.